vamos fazer agora alguns exemplos, né, aplicando, né, a ideia de dinâmica de partículas, né, tanto a parte cinemática, que a gente viu nos capítulos anteriores, né, quanto agora a parte de cinética via segunda lei de Newton. Né. Primeiro exemplo, a gente tem um colar liso, né, de 2 kg e ele está preso em uma mola aqui. Né. Então, o colar é esse cilindro vazado que está preso nessa mola. Inicialmente ela está não deformada, né, e ela tem rigidez 3 Newton por metro e um comprimento inicial de 0,75 metros nessa posição inicial aqui. Então no início a mola está na horizontal e ela é deixada o colar é deixado a cair aqui, né? Se o colar é inicialmente solto em A, então se ele está sendo solto, né, a velocidade inicial vertical ela é zero, né? O problema está pedindo então para determinar a sua aceleração e a força normal da barra sobre o colar, né, no instante em que y é igual a 1 metro. Então a gente quer a aceleração e a força normal sobre a barra, né, no instante de tempo onde y é igual a 1 metro. Então o colar vai estar a 1 metro da posição inicial que a gente tinha anteriormente. Vou passar aqui para a nossa solução então. Como hipótese, só para simplificar o nosso problema, né, vamos considerar então que essa mola ela é regida pela lei de Hooke, né, assim como a gente viu um tempinho atrás lá quando a gente estava falando das forças principais que existem em dinâmica. Né. O movimento do colar ele é restrito para acontecer apenas na vertical, né, então esse colar aqui ele tá preso, né, a essa barra aqui e ele não tem folga, né, para ir para se movimentar na horizontal, ele não rotaciona nem nada. Né. E não há atrito, né, entre o colar e a barra. Né. Como dados aqui a gente tem no problema a massa do colar 2 kg, rigidez da mola é 3 Newton por metro, comprimento inicial da mola é 0,75 metros. Né. Então a gente está considerando que na posição inicial da barra, né, isso aqui é o comprimento não deformado da mola. Quer dizer, quando a mola estiver na horizontal do jeito que está no desenho inicial, essa mola ela está relaxada, né? Ela não está exercendo nenhuma força. Depois que ela estica além disso ou é comprimida além disso, ela passa a exercer força. O problema está pedindo a reação normal em cima do colar, né? Quer dizer, como a gente tem um colar restrito a se movimentar apenas na vertical, tem que existir uma relação normal para manter o colar e fazer com que ele não se desloque na horizontal. O problema também está pedindo para achar a aceleração do colar, né? E ambos os dados para y igual a 1 metro. Então vamos desenhar o nosso sistema aqui numa visão plana, né? E vou considerar aqui um sistema de coordenadas retangular, né, com x na horizontal e y apontando para baixo aqui na vertical. Tá? Então o nosso y vai ser positivo aqui para baixo a partir da posição inicial que a gente tem no problema. Beleza, né? Com esse sistema de coordenadas a gente pode ver o DCL, né, do nosso colar, que é o nosso foco de estudo aqui. Então vamos fazer o DCL desse colar numa posição qualquer para deixar esse DCL bem geral. Numa posição qualquer desse colar, obviamente, como ele tem massa, que ele vai estar sob a ação da força peso, né, mg. A mola, né, a partir do momento que o colar começar a descer, essa mola vai exercer uma certa força que eu estou chamando aqui de Fm. Tá? E essa força ela vai seguir, né, a direção da geometria da mola, né, com esse Fm aqui, conforme a lei de Hooke também vai ter um módulo. E de modo a garantir que a barra, que o colar fique restrito à linha da geometria da barra,
a gente tem uma força normal aqui de contato, né, entre a barra e o colar, né, que está se movimentando aqui. Então, lembrando, né, por que existe essa força normal? Porque o colar está restrito a se movimentar apenas na vertical. Se o colar tivesse restrito a se movimentar apenas na horizontal e não na vertical, a gente teria uma reação normal na vertical, né? E assim por diante, né? Sempre que a gente tem uma restrição de liberdade de movimento, a gente vai ter uma força normal aqui, né? Então a gente tem essas três forças, né? A força Fm ela está angulada de θ em relação à nossa horizontal aqui, né? Seria basicamente esse ângulo θ aqui, se a gente pegar no desenho original. Aplicando a segunda lei de Newton então em cima desse DCL, a gente pode separar em x e em y, né, com as equações escalares aqui. Então, somatório de forças em x igual a massa vezes aceleração em x. No eixo horizontal x, a gente não tem aceleração porque justamente o colar está restrito a se movimentar apenas na vertical. Então, a x é igual a zero, né? Em termos de força, a gente tem menos a força normal, né? Aqui eu arbitrei um sentido negativo, né? Eu poderia ter colocado positivo, né? Isso não é problema porque o sinal vai se corrigir na hora do cálculo, né? Então a gente vai ter menos NC mais força da mola vezes cosseno de θ, que é a projeção horizontal do Fm. Tudo isso é igual a zero, portanto a força de reação normal fica sendo NC igual a Fm cosseno θ aqui. Depois a gente vai ter que utilizar essa expressãozinha mais para frente. Se a gente fizer essa mesma análise no eixo vertical y, somatório de forças em y, massa vezes aceleração em y, a gente tem peso positivo, né? Lembrando que positivo no eixo vertical para a gente é para baixo, né? Então a gente tem mais mg, menos a força da mola vezes seno θ, que é a projeção vertical para cima da mola, é igual a massa, que é 2 kg, vezes a aceleração no eixo y, que é uma das variáveis que a gente quer achar. Massa 2 vezes aceleração gravitacional 9,81, menos força da mola vezes seno θ, igual a 2 vezes a y. Eu vou então isolar aqui o AY, que é uma das variáveis que a gente quer, né? A gente vai ter essa equaçãozinha aqui. A y é igual a 9,81 menos Fm sobre 2 vezes seno θ. Estou chamando isso de equação 2 e a equação da força normal de equação 1. Agora a gente precisa achar essas variáveis. Para isso a gente precisa saber o ângulo, né, que o colar está tendo nessa posição quando y é igual a 1 metro, né? Basicamente uma questão de geometria aí. E a gente precisa da força da mola, né? Então vamos lá. Força da mola primeiro, né? A força da mola aqui a gente está considerando que ela é regida pela lei de Hooke, né? Então força da mola é K vezes ΔS aqui. Vamos ter que analisar como que vai estar a geometria da mola naquela posição para y igual a 1 para entender qual que vai ser esse ΔS, essa deformação, essa alongação da mola. Então, inicialmente a mola está com 0,75 metros, né, que é o comprimento relaxado da mola, o L0, né, e o colar vai andar de y, que no nosso caso é 1 metro, né, e a mola vai passar a ter um comprimento de BC. O BC a gente pode achar via Pitágoras, né, isso aqui está formando um triângulo retângulo, BC é raiz de y² mais 0,75 ao quadrado. Após, né, o colar descer, a mola vai passar a ter um comprimento então BC, como a gente já havia falado, né? Portanto, a elongação da mola, né, essa deformação dessa mola vai ser o quê? ΔS, que vai ser BC menos o L0, que era 0,75, né? Então, o ΔS é raiz de y² mais 0,75² menos 0,75. Então, a gente pode colocar esse ΔS na equaçãozinha da mola, né? Fm igual a rigidez, que é 3, vezes o ΔS, que a gente acabou de calcular aqui. Para y igual a 1 metro, então a gente tem uma força da mola de 3 vezes raiz de 1² mais 0,75² menos 0,75. Fazendo esse cálculo, então, a gente tem uma força da mola igual a 1,5 Newton aqui. A gente vai precisar dessa informação. O ângulo da mola,
né, o θ que a gente precisa para outra equação é simples, né? A gente sabe que o y é 1 metro, eu quero o θ que a gente pode conseguir via arco tangente, né? Tangente de θ vai ser cateto oposto, que é y, sobre cateto adjacente, que é 0,75 metros, né? A gente tem a equação aqui, o y no nosso caso é 1 metro, então a gente tem arco tangente de 1 dividido por 0,75, que dá 0,9273 radianos, ou 53,13 graus aproximadamente, né? Então isso aqui é o ângulo θ para y igual a 1 metro, né? Com a equação 1 que a gente viu na página anterior da solução aqui, a gente tem a equação da força normal, né? Ela fica como função de Fm cosseno θ. O Fm a gente calculou que é 1,5 Newton, cosseno de θ, o θ ele é 0,9273 radianos, né? Então a gente tem que a força normal é 0,9 Newton aqui, né? Uma das variáveis que estavam sendo pedidos no nosso problema, né? É essa reação normal. Então essa força aqui é o que está mantendo nosso colar a se movimentar apenas na vertical aqui. Falta agora o que? Né? A aceleração vertical do nosso colar. Então a aceleração y vai ser igual a g, né, que é 9,81, menos Fm sobre 2, que é 1,5 dividido por 2, vezes seno de θ, que é 0,9273. Então só substituir aqui essa equaçãozinha, né? E a gente tem a nossa aceleração do colar a y, né? O colar não tem movimento na horizontal, então ele não tem aceleração em x, portanto a aceleração do colar é simplesmente esse valor aqui. Se a gente fosse escrever isso em notação matricial, a gente teria um AY igual a 921J, né? Que no caso nosso aqui é para baixo. Uma coisa interessante de notar é que a aceleração vertical ela é um pouco menor em módulo do que a aceleração gravitacional, né? Por que isso está acontecendo? É interessante notar nesse problema, né, que o colar ele estaria em queda livre se a gente não tivesse a mola, né? Por causa da mola, por causa do Fm, a aceleração da partícula, quando ela está caindo, é um pouquinho menor, né, pelo menos nesse instante de tempo, do que seria a aceleração gravitacional, né? Então, por isso que a força da mola, nesse caso, ela está diminuindo um pouquinho a aceleração da partícula, ao menos nesse instante de tempo, né? Lembrando que nesses problemas de dinâmica tradicionais, que é o que a gente está fazendo aqui, é como se a gente tirasse uma foto do nosso sistema, do nosso mecanismo, e desvendasse como que é o movimento, como que são as forças naquele instante de tempo, né? Então é algo que a gente está fazendo aqui. Se você quiser isso para outros instantes de tempo, é só questão de simular esse sistema para outros θs, para outros y e assim por diante. Mas o procedimento seria exatamente o mesmo. Tá? Bom, o próximo problema que a gente vai fazer aqui é esse exemplo 2. Né? A gente tem um eixo CA, né, que é esse eixo central aqui. O eixo nosso tem massa 2 kg, então esse eixo aqui tem massa 2 kg. Ele passa através de um mancal radial, que é essa peça aqui central. O que é um mancal radial? É um componente mecânico que permite, né, com que esse eixo deslize na horizontal, nesse caso, né, mas ele evita movimentos verticais aqui, né? Lembrem-se dessa palavra, né? Ele está evitando o movimento vertical. Então, se a gente analisasse a dinâmica do movimento vertical, a gente teria uma força normal aqui. Nesse caso, essa dinâmica vertical é meio sem muito propósito, porque a gente tem uma força normal balanceando aí, contrabalanceando o peso aqui desse eixo, né? As molas, elas são montadas justas, né, no eixo, de modo que estão deformadas quando não há força aplicadas no mesmo, né? Nessa posição, S igual a S' igual a 250 milímetros, né? Então, na posição indeformada das molas, né, o S aqui, que é esse comprimento do eixo
né, até essa borda dele em relação ao mancal é igual a 250 milímetros nos dois lados. Então, quando o eixo está nessa posição, né, as molas estão relaxadas e o eixo está em repouso. Se a gente aplica uma força horizontal de 5 kN, determine, né, a velocidade do eixo, né, ele quer saber quanto que é a velocidade do eixo, quando S igual a 50 e S' igual a 400 milímetros. Então, o S, nesse caso aqui que ele está colocando, é 50, né? O S aqui encurtou em relação à posição original, e o S' foi para 450 milímetros. Né? O que está acontecendo com esse eixo aqui? Ele está indo para a esquerda nesse caso, né? Por causa justamente daquela força de 5 kN ali. Note que as molas estão presas no mancal em B, né? E nas extremidades A e C. Nossas molas aqui elas têm uma rigidez, né? A mola da esquerda de KCB igual a 3 kN por metro, ou 3.000 newtons por metro, e a mola da direita tem rigidez KAB de 2 kN por metro. Né? Então é um problema simples, né? De dinâmica também é aquela ideia, né? De tirar foto do mecanismo e analisar a dinâmica dele num instante bem específico aqui. Então, como hipóteses aí para simplificar esse problema, vamos considerar de novo que as molas seguem a lei de Hooke, né, como é o normal de se fazer. Vamos considerar que não tem nenhum atrito no mancal, né, ele é perfeitamente lubrificado, vamos falar assim, e não tem resistência do ar aqui para fazer uma força aerodinâmica. Né. O movimento está restrito a acontecer apenas, né, na horizontal, por causa do mancal, obviamente, e não tem rotação aqui que a gente precisa analisar. O eixo ele é rígido e ele parte do repouso. Né? Embora a gente fale eixo rígido e tal, a gente está considerando também aqui, né, um modelo de partícula. Né? A gente não precisa levar em conta, né, essa geometria que as medidas, né, as dimensões do nosso eixo, do nosso mancal nem nada, nem da nossa mola. Vamos considerar um sistema de coordenadas aqui, com y apontando para cima e x apontando para a esquerda, como positivo, né? É só para não ter que usar valores negativos aqui, que às vezes podem confundir, tá? Lembrando que o nosso movimento é só na horizontal, então o eixo y não vai ser muito útil aqui para a gente, tá? Então, a primeira coisa aqui é fazer o DCL do nosso corpo, cujo movimento a gente quer analisar. Então, no caso, o nosso eixo. Vamos imaginar aqui, né, que esse eixo está se movimentando para a esquerda, né, no sentido positivo de x, que é realmente o que vai acontecer. Então, nisso, né, o que vai acontecer? A gente está aplicando uma força externa F igual a 5 kN, né? A mola AB, que é essa mola da direita, vai se opor a esse movimento à esquerda com uma força para a direita de FAB, e a mola FCB vai se opor ao movimento para a esquerda com uma força para a direita FCB. Alguém pode estar pensando aí, mas cadê o peso? Cadê a força normal do mancal? Né? Eu escondi isso daqui, mas se você quiser, né, a gente também tem uma força-peso para baixo, como sempre teria de ter aqui, e teria também uma força normal do mancal aqui para cima. Se a gente fizer a análise do movimento da segunda lei de Newton na vertical, a gente vai ver simplesmente que a força normal é igual a peso. Né? Elas estão se balanceando porque não tem movimento nesse eixo. Beleza? Vamos ver agora então as forças das molas, né, que estão faltando. A gente não contabilizou elas direito ainda. Né? Então, a gente está considerando molas ideais de Hooke, né? Portanto, elas são regidas aí pela lei simples. Né? FCB vai ser KCB vezes o deslocamento do eixo, ou a elongação da mola, x, e o FAB vai ser KAB vezes x. Né? Por que eu posso colocar a força da mola diretamente em função do deslocamento do eixo? Porque na posição original,
quando x era igual a zero, o eixo, aliás, as molas estavam relaxadas. Conforme eu aumentar, né, esse x, as molas elas vão se alongando, né? A mola da direita, a gente vê que ela vai começar a comprimir, né? A mola da esquerda, ela vai se alongar, vai se distender. Ah, então isso não faz diferença? Para esse caso, não, né? O x nosso, nessa análise aqui, vai ser sempre positivo, né? Mas ambas as forças, elas têm sinal negativo, né? A gente vai incutir esse sinal negativo lá na equação de Newton quando a gente fizer isso, né? Então, para x positivo, né, a gente vai ter um k vezes um x positivo, negativo é a força, né, na segunda lei de Newton, então não tem problema aqui, tá? Então, beleza, vamos aplicar a segunda lei aqui, né? Somatório de forças em x, massa vezes aceleração em x, né? Em x a gente tem uma força F positiva, né? Positiva é para a esquerda no nosso caso, que é de 5 kN, ou 5.000 newtons, né? A gente tem menos FAB menos FCB, porque essas duas forças estão indo para a direita, né? No sentido negativo do nosso sistema de coordenadas. Igual a massa vezes a aceleração no eixo x, vou chamar aqui simplesmente de A. A força F é 5.000, menos KAB vezes x, menos KCB vezes x, tá? O KAB é 2.000 newtons por metro, o KCB é 3.000 newtons por metro. Tudo isso é igual a massa 2 kg vezes a aceleração, que a gente não sabe ainda. Portanto, se eu substituir os valores aqui, a gente tem A igual a 2.500 menos 2.500 vezes x, né? Esse x aqui a gente não conhece ainda, mas a gente vai verificar isso aqui. Tá? Agora, o nosso problema está pedindo para saber a velocidade ao final daquele eixo, né, naquela descrição do nosso problema. Então vamos analisar primeiro essa aceleração do eixo, né? O eixo tem aceleração constante? A gente não pode falar isso, né? Vamos tentar analisar esse problema melhor. Na verdade, a gente sabe, a gente imagina, né, que essa aceleração vai variar ao longo do tempo pela associação de forças, né? A gente tem molas envolvidas e tudo mais. Mas vamos analisar, né? Como a gente não pode falar nada sobre essa aceleração, vamos usar as equações básicas da cinemática. A igual a dv dt, v igual a dx dt. Por que eu não uso v igual a v0 mais at, s igual a s0 quadrado, mais não sei o que, né? Porque a aceleração não é necessariamente constante. Então vamos analisar o problema numa ótica mais geral, né? A gente não tem a variável tempo no nosso problema, então a gente pode deduzir aquela equaçãozinha isolando a variável dt, né, que é igual a dv sobre a igual a dx sobre v, ou ainda vdv é igual a dx. Para analisar o nosso problema com essa equação cinemática, a gente vai ter que saber como que é a velocidade no início e no fim da nossa análise, como que é a posição da barra no início e no fim da nossa análise. Então, no início, a gente sabe que o nosso eixo está em repouso, portanto, a velocidade inicial é igual a zero. E a posição inicial eu estou considerando como zero, né, alinhando o sistema de coordenadas com a posição inicial do nosso eixo aqui. No fim, o eixo tem uma velocidade final que eu não conheço, que é justamente o que a gente quer saber. E a posição final a gente consegue a partir do que o problema fala sobre as elongações da mola, né? Então, o S, vamos lá no enunciado de novo, voltar aqui. O S' e o S antes eles eram de 50 milímetros, certo? Não, aliás, 250 milímetros. Depois que a gente aplicou a força, né, a gente quer analisar o problema quando o S passa a ser 50 e o S' passa a ser 450. Então, se o S foi de 250 para 50, quer dizer que o nosso eixo ele teve que se deslocar de 200 milímetros. O nosso X é 200 milímetros. Então a gente pode colocar isso no nosso problema aqui, 200 milímetros. Né? Ou então aquela outra mola também, ela foi de 450 para 250, né? Portanto o X
é 200 milímetros também, 0,2 metros aqui. Então a gente sabe como que é a velocidade inicial, posição inicial, a gente sabe o x final, que é 0,2 metros, a gente só não sabe o v final, que é o que a gente quer aqui. Então vamos integrar aquela equaçãozinha ali, integral de v dv, de vi até vf, integral de a dx, de xi até xf. Integral de v dv, o vi é zero, né? E o vf é a nossa incógnita do problema. E a integral da direita é de xi, que é zero, até xf, que é 0,2 metros, que a gente acabou de analisar aqui. A aceleração, a gente acabou de ver como que ela varia em função de x, né? Ela tem uma equação de 2.500 menos 2.500x dx aqui, né? Então a gente pode integrar essa equaçãozinha aqui em x e essa integralzinha aqui em v. A integral de v dv é v quadrado sobre 2, com limites de f até zero. E na direita aqui a gente vai ter 2.500 vezes x menos x quadrado sobre 2, aqui como resultado da integral, com limites de integração de 0,2 a 0 aqui. Só aplicar os limites de integração, a gente tem uma equaçãozinha aqui de no lado esquerdo vai ter vf quadrado sobre 2, né? E aqui a gente tem essa equação aplicando o limite de 0,2. Eu posso passar o 2 para o lado direito e tirar a raiz aqui, então a gente vai ter vf é igual a raiz de 2 vezes 2.500 vezes 0,2 menos 0,2 quadrado sobre 2 aqui. Então a gente tem um vf de 30 metros por segundo nesse problema aqui. Quer dizer, o nosso eixo ele foi de 0, né, metros por segundo até 30 metros por segundo devido à nossa associação de forças nesse caso. Lembrando que isso aqui é uma foto da dinâmica do problema. Então, no instante de tempo que que o nosso problema está pedindo informação, a velocidade é 30 metros por segundo aqui nesse caso, né? O próximo problema é o exemplo 3 aqui. Ele é bem simples, mas eu gosto de colocar ele porque tem umas considerações aqui que são interessantes até para lembrar um pouquinho da diferença, né, de se considerar forças dinâmicas no seu projeto e tal. Então a gente tem aqui uma bola de demolição, né, uma esfera de demolição, com uma massa de 600 kg, m igual a 600. Ela está presa num guindaste, né, por um cabo de massa desprezível. Esse cabo aqui pelo desenho tem 12 metros, né? Quando θ igual a zero, né, quando ele está exatamente aqui na vertical, a velocidade da massa é de 8 metros por segundo. Então, o problema está pedindo para calcular a tensão no cabo nesse instante, né? Então, esse cabo aqui está exercendo uma tensão sobre a esfera, ou ele está sendo tensionado com uma força que a gente vai chamar de T. E ele está pedindo também o ângulo de afastamento máximo em relação à vertical. Vou chamar esse ângulo de θ máximo aqui. Quando o θ é máximo, o que vai acontecer com a nossa esfera? Ela vai estar com uma velocidade igual a zero, né? Ela vai ir até um afastamento máximo, zerar sua velocidade e vai começar a movimentar de novo. É como se fosse basicamente um pêndulo, né? Um problema bastante simples, mas é interessante de analisar aqui. Então vamos para o nosso quadro. Para esse problema aqui, eu vou adotar coordenadas normal tangencial para o nosso problema. Por quê? Porque nossa esfera ela tem um movimento pendular, né, que é basicamente uma seção aí de uma circunferência, né? Então, no pior dos casos, né, esse pêndulo faria um movimento circunferencial aqui, um movimento circular simples, né? Mas a gente vai utilizar então conjuntos de eixos normal tangencial aqui para analisar nosso probleminha. Então, na posição original aqui da nossa partícula, o eixo normal vai apontar para cima exatamente, o eixo tangencial vai apontar aqui para a esquerda. Numa posição arbitrária aqui da nossa massa, o eixo normal aponta para o centro da trajetória, o eixo T é tangente à nossa trajetória circular, né? Nesse ponto onde θ é zero, a velocidade é 8 metros por segundo. A gente quer saber a tração no cabo aqui nesse caso. E
Na posição final da nossa massa de demolição, a gente quer saber o θ máximo aqui desse caso. Então, como hipóteses simplificadoras, aqui vamos desconsiderar a resistência do ar, né? O problema não dá nenhuma informação a respeito disso. E vamos considerar que aqui que o cabo ele não está dobrando, então a gente não vai ter uma variação daqueles 12 metros ali. E esse cabo também não está se alongando ou se encurtando aqui também, né? Então vamos fazer o DCL do problema primeiro, né? E nesse caso aqui a gente quer saber um pouquinho das informações do sistema em dois instantes diferentes. Então eu vou fazer um DCL para θ igual a zero, quando o cabo está exatamente na vertical, e um outro DCL para um θ qualquer, tá? Um θ igual a θ. Para θ igual a zero, o que acontece? A gente tem eixo normal para cima, eixo tangencial para a esquerda aqui, né? Alinhado assim bem com a vertical e horizontal aqui no nosso planeta. Para cima a gente vai ter uma força de tração do cabo T, né? Que ela vai justamente segurar a nossa massa, né? E para baixo a gente tem a força peso mg, né? Beleza, então isso aqui é a situação para θ igual a zero, né? A gente só tem essas duas forças, não tem nada mais. Para um θ qualquer, a gente vai ter exatamente as mesmas forças, né? Peso para baixo, e a força de tração no cabo T aqui, ela vai estar com um ângulo de acordo com o nosso cabo que a gente tem aqui nesse problema, né? Então, a gente tem o pêndulo aqui com um ângulo θ qualquer nesse caso aqui. Então, esse ângulo aqui também é θ. Beleza, vamos então analisar, né, a cinética, né, nesse caso, para esses dois instantes de tempo aí. Para θ igual a zero, o que acontece? A gente só tem forças no eixo normal. Então, vou fazer simplesmente a somatória de forças no eixo normal, lembrando que o eixo normal agora está apontando para cima como positivo, né? Igual a massa vezes a aceleração normal. A aceleração normal é v quadrado sobre ρ, lá da análise cinemática via, né, conjuntos de NTB aqui de eixos. Então, no eixo normal aqui, para θ igual a zero, a gente vai ter a força de tração no cabo T, para cima, portanto positivo, menos a força peso, menos mg aqui. Isso tudo vai ser igual a m vezes v quadrado sobre ρ. Portanto, a tensão no cabo aqui vai ser o quê? Massa vezes gravidade mais v quadrado sobre ρ, né? Gravidade mais aceleração normal da partícula aqui. Se a gente substituir os valores, né, a massa do nosso pêndulo é 600, vezes a aceleração gravitacional, 9,81, mais 8 ao quadrado, né, dividido por 12 aqui. Isso aqui dá 9.086 Newton aqui, que era um dos valores que o problema estava pedindo exatamente. Uma coisa interessante de se analisar aqui, de se levar em conta, é em relação a esse guindaste, esses cabos aqui. Se eu perguntasse para a maioria de vocês, para selecionar um cabo para esse guindaste, e eu falasse assim, ó, esse cabo vai ter que suportar 600 kg, que é a massa da esfera que vai estar na ponta do cabo. O que a maioria ia fazer, né? Ia pegar essa força de 600 kg, né? E utilizar isso para selecionar, sei lá, o material do cabo ou a bitola dele, o diâmetro do cabo. Aqui a gente já vê um problema em fazer isso. Por quê? Porque a tensão que está atuando sobre o cabo, né, a solicitação em cima desse cabo, não é simplesmente o peso daquela esfera, né? A gente já está vendo isso aqui, até nessa posição onde θ é igual a zero, né? Então, nessa posição específica, inclusive, a tensão no cabo é o peso da esfera mais a massa vezes a velocidade vezes a aceleração normal, né? Então, a dinâmica do sistema, né, o movimento do sistema também induz forças que variam, né, essas solicitações em cima desse cabo. Então, você não pode, né, dimensionar um guindaste desse num ponto de vista puramente estático. Você precisa
saber como que é o movimento que a gente espera para esse guindaste, né, para dimensionar isso de forma adequada, né? Então isso aqui dá 9.086 Newton. Se você desconsiderasse, por exemplo, a dinâmica, o movimento do sistema para dimensionar esse cabo, você ia ter mais ou menos aí uns 6.000 vezes 981, vamos simplificar para 10 aqui, né? A gente teria basicamente 6.000 newtons, né? Então, de 6.000 newtons para 9.000 newtons, a gente tem uma diferença interessante aqui, né? Você ia estar subdimensionando esse cabo e ia ter problemas, provavelmente, né? Então, aqui é um exemplo bem interessante de entender por que a gente precisa estudar dinâmica, né? Já num caso de dimensionamento, né? Beleza, vamos fazer agora também a análise para um θ qualquer, né? Então, para um θ qualquer, a gente tem esse DCL aqui, né? E a gente quer saber o θ máximo, certo? Então eu quero alguma expressão para achar esse θ máximo. Eu vou fazer aqui o somatório de forças somente no eixo tangencial, tá? Que vai ser igual a massa vezes a aceleração tangencial. No eixo tangencial, a gente tem como forças aí simplesmente, né, uma decomposição, aí, uma projeção da força-peso, né? Então, no eixo tangencial, a gente vai ter o quê? mg seno θ, e esse mg seno θ está apontando no sentido negativo do eixo tangencial, né? Aqui para a direita. Então, a gente vai ter menos mg seno θ nessa projeção. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração tangencial que a gente não conhece. Vou cortar a massa aqui das duas equações, portanto a aceleração tangencial é uma fraçãozinha aí da aceleração gravitacional, né? Menos 9,81 seno de θ aqui nesse caso, né? Então, o que a gente está querendo? A posição angular máxima do nosso pêndulo, né? Isso aqui vai ajudar a gente um pouco aqui. Então, vamos tentar agora relacionar dessas equações cinéticas aqui com a equação cinemática, né? A gente sabe que o nosso pêndulo ele tem um movimento circular, né? Mesmo que seja só uma fração desse círculo. Então, ao movimentar de um arco ds, né, o pêndulo movimenta de um arco dθ aqui, com um raio fixo ρ, que no nosso caso é 12 metros. Usando, né, as relações de arco de circunferência, a gente tem que ds aqui é igual a ρ vezes dθ. Então, para que a gente vai utilizar isso, né? A gente pode utilizar isso para as nossas equações cinemáticas, né? Então, a gente tem a ds é igual a v dv, né? Analisando o movimento no eixo tangencial, né? O que a gente está fazendo aqui? Quando a gente analisa o movimento no eixo tangencial, é como se a gente pegasse aquele movimento curvilíneo, circular nesse caso, e desdobrasse ele, né? Desdobrasse aquela circunferência e formasse uma reta aqui. Você pode fazer essa simplificação assim na sua mente só para entender melhor o problema. E o ds, que seria o arco aqui dessa circunferência, é ρ dθ, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu quero mudar essa variável justamente para poder achar o θ máximo, ou para relacionar nossas equações aqui com θ máximo. Então a gente vai ter a ρ dθ igual a v dv aqui. Vamos integrar essa equaçãozinha aqui, né? Então a gente vai ter ρ, que é uma constante no nosso caso, integral de a dθ de 0 até um θ máximo, né? Então a gente está analisando o nosso problema de 0, quando o pêndulo estava na vertical certinha, até o θ máximo nosso, igual a integral de v dv, né? E essa velocidade vai de um vi até um vf aqui, tá? A nossa aceleração aqui é menos 91 seno θ, conforme a gente já deduziu, né? Aqui vocês entendem por que eu tive que transformar a variável para θ, né? Para poder usar essa integral aqui. O ρ é 12 metros, no nosso caso é uma constante. Velocidade inicial da nossa partícula é 8 metros por segundo, quando ela tá quando o cabo está na vertical, né? E velocidade final é zero. Por que é zero? Porque a gente quer saber o θ máximo. Quando o pêndulo está com θ máximo, velocidade no eixo tangencial, né, a velocidade da partícula é igual a zero aqui, né?
Então vamos integrar essa equação. A gente vai ter 12 vezes 9,81 vezes cosseno θ, né, como resultado da integral aqui, né, tem o sinal negativo ali, e aplico o limite de integração de 0 a θ máximo aqui. No lado direito, integral de v dv é v² sobre 2, com limites de 8 até 0 metros por segundo. Então eu aplico os limites, né? A gente vai ter 12 vezes 9,81 vezes cosseno de θ máximo menos cosseno de 0, né, que é 1 aqui. E do lado direito a gente vai ter 0² sobre 2, que é 0, menos 8² sobre 2. Aí é só fazer o cálculo de cosseno de θ máximo, que está dando 0,782. E para achar esse θ máximo, é só fazer o arco cosseno aí de 0,7282. Né? Só fazer na calculadora de vocês. A gente acha, por fim, então, o θ máximo do nosso problema, que era a outra variável que a gente estava precisando calcular para resolver nosso exemplo. Então, θ máximo é 0,7552 radianos, que é mais ou menos 43,27 graus. Né? Então, o nosso pêndulo ele vai até 43,27 graus, aí, conforme os dados do nosso problema. Né? De novo, a diferença desse problema aqui é que a gente tem que caracterizar variáveis em dois instantes diferentes. Né? Mas é um problema ainda bastante clássico de dinâmica, né? E uma coisa interessante aqui, diferente dos outros, né, é que a gente tem aquela a gente fez aquela análise em cima da tração do cabo e tal, e isso aqui é interessante para entender a importância, né, de se estudar, né, forças dinâmicas aqui quando você está projetando uma máquina dessa que está sujeita aí a movimento.